Genuíno, fala para nós. Você ontem me ligou muito preocupado com o que está acontecendo na Procuradoria-Geral da República e com a ação da Procuradora-Geral interina, a Eliseta Ramos. O que está acontecendo, Genuíno? Conta para nós. Ô, Mauro, eu vou explicar para a nossa comunidade entender. O Procurador-Geral da República, ou a Procuradora-Geral da República, ela é indicada pelo presidente da República, que é representante do poder político eleito pelo povo, e ela é submetida ao Senado, que é eleito pelo povo. Portanto, a Procuradoria-Geral da República passa, como os ministros do Supremo, pelo crivo do poder político. O que acontece com a doutora Eliseta? Ela está numa vacância, porque venceu o mandato do Aras e o governo até agora não indicou. E ela está aproveitando essa vacância burocrática. Ela não foi indicada por ninguém, não foi aprovada por ninguém. E ela está aproveitando essa vacância burocrática para montar uma estrutura lava-jatista dentro do Ministério Público. O que é isso? Pelo artigo 43, os órgãos do Ministério Público, ela está montando órgãos, as chamadas câmaras revisoras. Ela destituiu um procurador, um subprocurador que estava acompanhando a Câmara sobre acordo de leniência. Inclusive, tem uma ação desse procurador que está nas mãos do Fux, porque ele recorreu ao Supremo Tribunal Federal, porque ele tinha mandato e ela quebrou, encurtou o mandato dele e botou um lava-jatista. E o mais grave... O Alexandre Camanho, que foi para o cargo, e ela derrubou o procurador Ronaldo Albo, que é o mais... Para botar o Camanho, para botar o Camanho. O Camanho, é isso aí. Pois bem, isso é ilegal. E ele entrou, o derrubado entrou no Supremo contra a decisão dela. Olha bem, ela é interina. Agora, o mais grave, Mauro, é que ela tem como competência a indicação dos procuradores regionais, das 27 unidades. O que ela está fazendo? Ela vai, a partir de amanhã, a administração dela está convocando eleições da corporação para indicar os procuradores regionais e dos estados. Aí tem uma eleição corporativa, a eleição indica e ela nomeia. Quer dizer, ela está montando uma estrutura dela no Ministério Público. Amanhã, o novo procurador chega, o prato está feito. É uma situação grave, porque, além dela ser uma lavajatista, como você falou, de quatro costados, ela está usurpando a sua função, como é da natureza de alguns procuradores, que querem ser melhor do que todo mundo, como aconteceu no Mensalão, como aconteceu na Lava Jato, como acontece em vários episódios. Ela está procurando construir uma estrutura dentro do Ministério Público para que, quando o procurador indicado pelo governo chegar, o prato está feito. Ele vai ter que demover, vai ter que revogar tudo isso. Imagine o trabalho. E é uma falta de senso, é uma falta de simancol. Ela está interinamente. Pela Constituição, o procurador é indicado pelo poder político e aprovado pelo poder político. Não aconteceu nada disso com ela. Como é que ela pode montar essa estrutura do Ministério Público como prato feito? Aí vem o novo procurador, vira uma rainha da Inglaterra. É claro que, ao denunciar isso, coisa que foi feita também por um colega teu, Paulo Moreira Leite, pelo Luiz Costa Pinto, desculpe. O Luiz Costa Pinto é quem fez a primeira denúncia disso aí. Ele chama a atenção para a gravidade. Porque, veja bem, o governo está demorando a indicar o Procurador-Geral da República, que não é um cargo qualquer. É um cargo que faz as denúncias contra aqueles que têm foro privilegiado. Faz a denúncia contra o presidente da República. Nós sabemos o papel que foi o Antônio Fernando, o Gurgel, o Janot e essa turma toda. E o Lula agiu corretamente em não respeitar a lista tríplice. Mas ela está querendo derrotar politicamente a lista tríplice, fazendo a lista dos eleitos pela corporação
para as indicações nos estados. Os procuradores regionais e estaduais têm um poder muito forte nos estados, Mauro, em relação à ação pública, em relação à denúncia, em relação à representação. Portanto, isso é um fato gravíssimo. Eu acho que é uma espécie de golpe branco que está se processando. Eu acho que o governo já demorou demais. Eu cobro do governo que não precisava demorar tanto. Eu acho que ele devia acelerar esse processo e o próximo indicado tem que revogar todas essas medidas da Eliseta. A Eliseta, Mauro, tem uma história de respaldo total à Lava Jato. Inclusive, ela arquivou denúncias contra o Delanol e o ministro Justiceiro. Quer dizer, como é que nós descuidamos de uma instituição tão importante como é o Ministério Público? Porque alguém já disse, comparando até com o SNI, não foi eu, foi quem se envolveu muito para criar o Ministério Público, que não tinha noção que estava criando um monstro. Foi o Procurador-Geral da República que mais se empenhou para criar o Ministério Público, Sepúlveda Pertence, que era Procurador-Geral da República no governo Sarney. Então, eu acho que é uma situação grave, é necessário que a opinião pública democrática se mobilize, que o governo tome pé dessa situação e não deixe se consumar um golpe branco. É um golpe branco que está se consumando. Por quê? Porque as competências do Ministério Público, pelo artigo 127, são muito grandes. Uma delas é o controle geral da polícia, coisa que não acontece. Agora, além dos poderes, que são os órgãos do Ministério Público, ela não está nem aí para a vacância dela. No mínimo, ela devia estar administrando a máquina, esperar o novo procurador, mas ela já está criando uma situação de fato para... Ou ela quer ser a procuradora, criando essa situação de fato, ou então ela vai colocar um prato feito para o próximo Procurador-Geral da República. Espero que o governo abra os olhos para esse golpe branco. É grave. Genuíno, mas é estranho, porque, obviamente, todo governo tem uma grande preocupação com quem é PGR, porque é o governo, inclusive, que está no alvo, digamos assim, ou em jogo, como você já descreveu, já tinha falado aqui hoje do caso do Janot, da época do Janot. A que você deve essa demora e esse silêncio? Você acha que tem um impasse? Porque tem também a questão do STF, existe hoje, teve essa votação aí no Senado, né, do indicado do governo para a Defensoria Pública da União, que não passou, né, no Senado. Olha, Ana, eu não... O que está acontecendo nos bastidores? Olha, eu não estou aqui como porta-voz do governo Lula. Eu estou aqui muito mais como crítico dessa demora. E, em segundo lugar, porque o fato de ter sido derrotado o indicado para a Defensoria Pública, para o defensor público, não é justificativa, até porque a demora já estava há algumas semanas. E outra coisa, no primeiro mandato do governo Lula, Ana, teve um fato, eu era presidente do PT, estava aí atuando no Congresso, o Luiz Salomão foi indicado para a Agência Nacional de Petróleo, e o Senado derrotou ele. Quer dizer, eu acho que esse fato não pode gerar uma generalização de que o nome não passa. Outra coisa, cabe ao governo indicar. Se o Senado demora, se o Senado não aprova, você mobiliza para aprovar. E outra coisa, se o governo indica, ela fica com a saia justa para montar uma espécie de governo paralelo dentro da Procuradoria-Geral da República. É uma situação grave, principalmente para um partido, Ana, que experimentou a perseguição do mensalão, com 2 procuradores gerais, e experimentou, inclusive chegando ao máximo com a prisão do Lula, a Lava Jato. Então, não dá para a gente ter ilusão. Aliás, Mauro, essas questões de Estado, o governo que eu apoio tem algumas ilusões. Por exemplo, na questão da ABIN, o fato de ter mantido, ao nomear o diretor-geral da ABIN, pessoas que vinham da administração anterior, é uma ilusão. O fato de manter o GSI, uma ilusão que quase sobrou para o governo.
quando manteve a estrutura com muitos golpistas lá dentro. Eu temo que essas instituições do Estado elas sejam amoldadas com a nova roupagem. Isso é um risco para a democracia, porque a gente já viveu. Nós não estamos falando de algo abstrato, teoricamente. Teoricamente, é um grande equívoco esse negócio da PGR, porque, olha bem, Mauro, o que ela está contrariando? O princípio da soberania do poder popular. Quem indica é quem é eleito. Quem aprova é quem é eleito. Ela está deixando isso de lado e ela está assumindo a condição de plenos poderes como Procuradora-Geral da República e montando a estrutura plena de acordo com os seus objetivos dentro da PGR. Isso é grave. Isso, inclusive, pode ser questionado legalmente. E, portanto, eu acho que essa demora não é um sinal de alerta. Não pode continuar demorando, senão vai criar o fato consumado. E quando se cria fato consumado em Forças Armadas, em Ministério Público, em Polícia e em Justiça, que são as instituições desse Estado burguês, aí fica muito difícil a gente voltar atrás. O Genuíno, tem uma questão interessante que não tem prazo. A lei não estipula prazo para o presidente da República indicar, diferentemente com o que acontece com o procurador de justiça estadual, né, dos ministérios públicos estaduais. O governador tem 15 dias de prazo para indicar depois de feita a lista tríplice. No caso da presidência da República, não precisa nem se subordinar à lista tríplice, escolhe quem quiser. Antes de Lula, o presidente da República que mais tinha demorado foi o Sarney. Levou 34 dias para indicar o Aristide Junqueira para o lugar do Sepúlveda Pertence. E aí é interessante, porque a política parlamentar lê esta demora como um sinal de fraqueza também, né, Genuíno? Um sinal de fraqueza. Também. É bom lembrar que... Esse é um grave problema. Exato. Porque o presidente da República, Mauro, é chefe de Estado e chefe de governo. Ele conduz a pauta do país, ele orienta as decisões gerais do país, vamos dizer assim, ele enfrenta, ele polariza. Uma das críticas que eu faço ao governo, que eu apoio, é que o governo parece que não quer enfrentar, parece que não quer polarizar. É uma espécie de consenso à base da conciliação nacional. Na situação em que a gente vive, esse caminho não é o mais adequado. Veja aí as chantagens do Congresso Nacional contra o governo. Veja o protagonismo do Supremo Tribunal Federal, com muitas decisões corretas, mas se alça a condição de poder. E agora vem o protagonismo na questão das Forças Armadas, com essa história da revisão dos documentos de defesa que vai ser feito pelo comandante do Estado-Maior Conjunto. Veja o que está acontecendo agora na PGR. Quer dizer, nós estamos demorando a tomar decisões de Estado. Isso é ruim. Além de demonstrar uma fraqueza política, eu acho que demonstra também o risco de criar uma situação de fato. Isso não é bom. Mesmo que haja dificuldade de aprovar no Senado, você indica e manda e transfere a responsabilidade para o Senado. Aí as pessoas vão cobrar do Senado porque não coloca na pauta. Você viu lá a entrevista do Alcolumbre, que é o presidente da CCJ, o que ele está pretendendo. Ele quer se cacifar para ser o próximo presidente do Senado. Mas aí nós temos que indicar e cobrar dele, senão a gente está conivente com essa ideia do apaziguamento, que não é o melhor caminho.